Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Aqui nos estúdios da TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET, eu tenho a maior satisfação de receber hoje essa luz também, que é Gustavo Bresolim Vargas. Olá, Juliana, tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vindo. O prazer é meu estar aqui conversando contigo nesse momento, né? Falar um pouco sobre a trajetória aí que a gente tem, né? Nesses 34 anos de vida. Mas com muita história. Algumas. E eu queria que tu contasse um pouquinho para os nossos espectadores, um pouquinho da tua jornada, da tua formação, Gustavo. Então, eu sou soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Atuo em Caxias do Sul, na primeira companhia, né? Que é a parte operacional, digamos assim, no atendimento de ocorrências na cidade de Caxias do Sul. Também faço parte de dentro do Corpo de Bombeiros da Força de Resposta Rápida, então que são equipes que atuam em apoio a outras cidades, em casos de ocorrências que necessitem apoio operacional, né? Estamos esses últimos eventos climáticos, né? Tanto do ano passado, ali em julho, a gente atendeu no Vale do Taquari, também na região ali do Rio Paranhana, ali a gente atendeu também algumas ocorrências, e agora nessa de maio aí que foi o grande desafio, né? Uhum. Foi um grande desafio, acho que ninguém estava esperando, né, ter na carreira algo tão desafiador que foi essas ocorrências, né? Uhum. Que foi o estado inteiro atingido, né? Praticamente de norte a sul. A gente vai aprofundar um pouco mais essa questão, que eu quero que tu traga algumas questões relacionadas aos salvamentos e tudo mais, mas também o Gustavo, ele também tem uma formação na medicina veterinária. Sim, sou né? graduado em medicina veterinária, inclusive fui seu aluno, né? Com muito orgulho. Então, eu me formei no ano de 2021, no meio da pandemia, né? A formatura não foi bem como a gente gostaria, né? Teve que ser online, mas não teve toda aquela pompa, mas também foi muito gratificante, né? Toda a parte de graduação foi muito, muito gratificante, né? Muitos desafios que a gente consegue utilizar também no dia a dia, né? Esse conhecimento. Isso que eu ia falar agora, porque toda a base da medicina, né, te dá uma outra visão, né? E uma das áreas que tu gostou, por isso que eu te disse que me enche meu coração de orgulho, né? No sentido de também tu gostar muito da vida selvagem, né? Dos animais selvagens, né? Sim. Porque a gente estava conversando, inclusive, nos bastidores, gente, da necessidade, né, de olhar para esses animais que também ficam sob riscos, né, e que precisam ser atendidos, que também é uma demanda que faz parte do Corpo de Bombeiros, né? É uma demanda. O Corpo de Bombeiros, ele tem a atuação carro-chefe, né, que todo mundo pensa no Corpo de Bombeiros como combate a incêndio. O Corpo de Bombeiros atua na prevenção de incêndio, no combate, no salvamento de pessoas e animais, na área de defesa civil. E a área de salvamento de animais tem uma demanda muito grande na nossa região e pelo conversa com os colegas o estado inteiro e conversando com os colegas de outros estados também. A demanda é muito grande, né? É recorrente, né? E geralmente são os animais silvestres que a gente atende bastante, assim, ocorrências envolvendo o contato deles com o meio urbano, eles não são acostumados e acabam sofrendo alguns acidentes. Né? Exatamente. Sempre por uma ação antrópica, né? Seja ela pela ação do homem, seja de forma direta ou indireta, eles são afetados. Porque cada vez mais, né, Gustavo, a gente vai ter esse conflito de fauna que a gente chama, que é cada vez mais a gente estar restringindo essa área natural dos animais e eles estarem no meio urbano, né? Como tu mesmo falou. Então, desde animais que acabam muitas vezes buscando um abrigo, né? Ou surgindo em algumas residências, né? Alimentação, muitas vezes eles parece que eles gostaram da alimentação humana, né? Eles vêm por algum motivo perto das residências, daí tem fio elétrico, tem as grades, né? A gente atende muito animal silvestre preso no cercamento das residências. Inclusive até cervídeos, né, que nem os veados, né, que muitas vezes acabam entrando nos pátios das residências e acabam também ficando presos nas grades. Né? Com menor recorrência, mas já atendemos ocorrências assim. O animal quis fugir, quis só de passagem e acabou se trancando nessas residências.
O pessoal chama o corpo de bombeiros também, às vezes, para fazer o manejo de fauna, né? Que não é a nossa atribuição, mas em alguns casos a gente acaba atuando, né? Mas, uma raposa fez um ninho na minha residência, quero que tire. Não é um salvamento, né? É um manejo de fauna. Então o pessoal está toda hora solicitando isso. Hoje, inclusive, né? Hoje eu estava em operação, saí, passei no quartel, estava entrando uma ocorrência assim, o pessoal explicando que a raposa provavelmente tinha feito um ninho na casa, que ela ia sair, mas o pessoal às vezes fica redutível, né? Ele quer que tire o problema, que na verdade não é um problema, né? Inclusive é uma questão até educacional, né? Que a gente acaba tendo que entender um pouco mais, porque isso cada vez mais vai acontecer, obviamente, né? Então a gente também tem que estar preparado para isso. Protegendo também alguns espaços, né? Porque às vezes, se o animal ele adentrou uma residência, é porque tinha um espaço que favorecia isso, para ele buscar um abrigo e coisa e tal, né? Que muitas vezes as pessoas acabam não se dando por conta disso. E que o manejo de fauna também não é em qualquer momento que vai poder ser feito, né? Porque o momento que um animal lembrar do crime, né? Que muitas vezes o animal que está numa época reprodutiva, tá com um abrigo ali, já está instalado, né? Como que a gente vai fazer esse manejo, né? Isso então, mesmo. Só órgãos, né, ambientais é que podem fazer esse tipo de manejo. Às vezes a gente acha que tem só o animal, um filhote, né? O filhote está aqui, mas a mãe provavelmente uma mãe vai abandonar o filhote, né? Ela vai estar próxima, de repente escondida, porque tem as pessoas próximas ali, ela vai estar escondida, mas não vai estar deixando de assistir o filhote, né? Não é um filhote abandonado. Um filhote que a mãe saiu para procurar comida, se escondeu, né? Por causa da atuação humana ali na região, mas... É a visão do homem, né? A visão antrópica, né? Muitas vezes a gente acha, tá desassistido, tá desprotegido, vamos recolher, vamos tirar. É a humanização que eu até brinco bastante, que é a humanização. E a gente acha que nós estamos vendo um filme da Disney, né? Que o animal, ele vai ter todos os sentimentos do humano. Que não é bem assim, né? Nem os nossos animais domésticos têm. Imagina um animal silvestre. Né? A vida selvagem, né? A vida natural, ela tem o seu ciclo natural, né? A sua forma de ser, né? Que não é igual dos seres humanos, né? Em alguns aspectos. Bom, mas enfim, acabamos puxando para essa área dos animais, mas queria que tu trouxesse um pouco também. Desde quando que faz quantos anos que tu tá já no Corpo de Bombeiros? Então eu ingressei em 2012, né? Então já fazem 14 anos, vou fechar 14 anos agora em setembro. Sempre atuei em Caxias do Sul. Uma vida praticamente, né? Uma vida, já algumas situações já passamos, algumas ocorrências já temos no currículo aí. Algumas com desfecho muito bons, outros... Infelizmente não teve o desfecho que a gente queria, né? Quando a gente tem perdas de vidas, né? A gente sente o militar ali, o bombeiro, quando tá numa ocorrência, ele tá sempre lidando num ambiente hostil, né? E com aquela adrenalina de não poder errar. Né? Se tu errar, qualquer errinho, tu pode agravar a situação. E ninguém quer fazer isso, né? Tu tá lá pra atender a pessoa de melhor forma possível e ajudar, né? Inclusive, queria conversar contigo que tu trouxesse também um pouco desse lado, né, dos bastidores, do preparo do profissional, né? Porque o que acontece? A gente sabe que as tomadas de decisão têm que ser muito rápidas, né? Então, tem um treinamento para isso, e é claro que a experiência vai trazendo muito mais, digamos assim, um pouco mais de certeza para algumas coisas, né? Por algumas situações que já são vivenciadas várias vezes, né? Então a gente já sabe como conduzir melhor, né? Mas que realmente tem uma certa pressão e trabalhar de forma estratégica tudo isso, né? Porque tem esse envolvimento, é óbvio, mas nesse momento em que a gente pega uma situação, é preciso agir rápido, né? Ter essa abordagem de liderança, né? Quem vai liderar, quem que vai ajudar, como que a gente vai fazer. Então, tudo isso é bem importante, né, Gustavo? Então, para ter uma ideia, o curso de formação, então, hoje ele está em torno de 3.000 horas, né? E conforme os cursos, eles podem durar de 6 meses a 12 meses, né? O curso de formação. E durante isso daí, tenta-se passar o maior conhecimento possível, né? Tem a parte do ensinamento ali das técnicas, né? Seja das diferentes áreas de atuação,
Mas também tem aquela parte da vivacidade, né? Que o bombeiro, quando brada a ocorrência, ele tem que parar tudo que está fazendo no quartel. Se ele está se alimentando, se ele está em qualquer lugar ali, ele vai ter que parar o que está fazendo e ir o mais rápido possível para atender a ocorrência, né? Inclusive, eu sempre digo, né, que o bombeiro está sempre atrasado, né? A partir do momento que ocorreu o sinistro que for, até a pessoa ligar, né, tem um tempo. E depois o deslocamento, a gente, né, algumas cidades têm o trânsito conforme o horário. Então, isso tudo a gente luta contra o tempo, né? Então, essa vivacidade que a gente aprende no curso e vai levando para o dia a dia, né? O bombeiro, a gente vê assim os colegas, a gente conversa, a gente, né, aquele convívio com As com trocas, familiares, né? O bombeiro é sempre assim, as esposas, os maridos sempre dizem assim, "Bah, o meu marido, minha esposa se troca em 30 segundos. Quando eu ver, vamos se arrumar, quando vê, o bombeiro tá pronto." Então Tô sempre preparado. é sempre rápido, assim, a Uhum. gente, né, até minha esposa reclama bastante comigo, que tá sempre comendo rápido, tá sempre comendo, quando eu penso não tô nem na metade do prato, terminou, eu disse, não, mas que eu tenho que garantir, né, minha alimentação tem que estar garantida. Mas e depois tem essas partes de especializações, né, que a gente pode fazer cursos, né, posterior, que a gente especializa em algumas áreas. Mas então, na formação, depois da formatura ali, a gente é designado para as áreas, né, para os setores que vamos atuar. Eu já caí na parte operacional, estou lá desde hoje, mas também tem a parte administrativa, né, como o Corpo de Bombeiros é uma instituição militar, então a parte administrativa é toda feita por ele, né. Tem a parte administrativa, tem a parte de prevenção de incêndio, que não deixa de ser operacional, né, mas não atende tanto a ocorrência. E o convívio ali entre colegas, a troca de experiência que faz a gente se sentir mais seguro, né? Eu sempre lembro quando era recruta, né? Recruta quando a gente era novato, que, né, a gente tinha, assim, as ocorrências muito complexas, tu olhava para os colegas, assim, os colegas tranquilos. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem que cortar aqui, apaga ali, faz isso. Tu dizia, quanto que eu vou ter essa experiência? E daí, depois, nos 4, 5 anos, a gente para e pensa, hoje não estou no nível deles, porque eles estão muito avançados. Mas a gente já tem mais essa tranquilidade, né? Porque o novato, ele tem essa característica mais de imediatista, ele quer, né? Ele às vezes não consegue nem pensar direito, porque ele tá muito envolvido. E afobado, né? Exatamente. E como nós somos uma instituição... E aumenta os riscos, né? Instituição militar, nós temos a hierarquia. Então, sempre vai ter o chefe de guarnição, que é o bombeiro mais graduado, ou mais antigo, que a gente chama, com mais tempo de serviço. Vai ter o condutor e operador de viatura, que não é só motorista, ele vai levar a viatura, vai levar a guarnição com segurança, vai fazer toda a operação dela de bomba, de jogar para o combate, né? Jogar quanto de água vai ter que chegar na ponta da mangueira para o bombeiro fazer o combate, que combate em si não é só jogar água, né? A gente acha... Tem várias abordagens, né? A gente pensa que é que nem nos filmes, né? Só jogar água. Não, tu tem que... Tem técnicas para não estragar o que ainda não incendiou, para isolar o incêndio, que a gente chama, né? Porque é a primeira atitude. Então, eles têm... Daí tem os combatentes, que a gente chama, que cada um vai ter sua função, né? Um vai para a linha direita, outro vai para a linha esquerda, né? Que a gente divide as mangueiras em linhas, que a gente chama. Operar as ferramentas, né? Num salvamento veicular, por exemplo, né? Quem vai fazer os cortes, como vai fazer... Salvamento em altura, quem vai fazer os pontos de ancoragem, quem vai fazer a descida, quem vai fazer a abordagem da vítima. Então isso tudo a gente já tem mais ou menos pré-definido por essa hierarquia, mas muito o chefe de guarnição durante o deslocamento ou previamente, ali quando a gente assume o serviço, ele já vai dando as diretrizes pela característica. Às vezes um bombeiro tem maior facilidade, por exemplo, na água, outro na altura, né? Então a gente sempre... Quem é mais especializado ou tem mais afinidade, geralmente é o que vai sempre fazer essa abordagem. Show. E como é que foi trabalhar, né? Ou como está sendo ainda, né? Porque tu estava até contando nos bastidores que ainda estão trabalhando firme, né? Com relação a essas questões das alterações climáticas, das inundações, né? Porque já começou o ano passado, né? Tivemos vários momentos, inclusive no final do ano também, né? Naquela região ali Isso, em setembro, ali na região do Vale do Taquari. Exatamente. E em julho, na região do Vale do Paranhana, ali em Cará, ali também infelizmente tivemos perdas de vidas, mas foi toda a região atingida ali por inundações, né?
Na nossa região aqui da Serra Gaúcha, a gente está mais, não sei se vai ser, ser essa forma realmente, mas a gente está mais com a parte de deslizamentos, né? Isso, por E característica. não tanto inundações, Isso, né? por característica própria da região, né? Do Aham. relevo, as nossas águas, então elas não vão inundar, elas não vão sair muito do leito do rio, pela característica delas serem rápidas, né? Que a gente chama, que ela vai ter um aclive, ela vai descer. Mas daí tem essa questão dos morros, Dos deslizamentos, deslizamentos, né? E como é que foi essa atuação aqui? Porque primeiro, dentro desse ocorrido ali em maio, o que aconteceu primeiro foi aqui, né? Sim. As primeiras áreas a serem atingidas, né? Como foi essas operações? O que aconteceu, né? Em termos de atividade, Sim, né, do Corpo de então, Bombeiros? Até eu falo, né? Que eu falava em casa que ali o dia 2 de maio parecia que nunca ia acabar, ou que ia acabar o mundo, né? Então a gente já estava prevendo isso, né? Já estavam com as equipes em alertas, né? Pelo volume de chuva que ia dar. Não sabíamos a extensão que ia ter, né? Tanto é que pegou de surpresa essa grande extensão de áreas atingidas, né? Mas nós já estávamos com equipes em alerta para deslizamentos, né? Na verdade, e tudo foi evoluindo. Tinha uma quantidade de chuva, cada vez começou a chover mais, já teve uma equipe, uma célula que a gente chama da Força Resposta Rápida do Quinto, que é a nossa região aqui, já deslocou do dia 30 para Roca Salles, que foi a ocorrência zero ali, né? Que foi um deslizamento ali que teve, né? Até vitimou uma família praticamente inteira, né? O pessoal deslocou para lá e não conseguiu chegar, porque já começou a deslizar em outros lugares e a demanda começou a ser grande e eles começaram a realizar os salvamentos ali na região de Lajeado. Daí salvamentos aquáticos mesmo, tirar as pessoas, né, da água ali, da residência que estava, né, aí já alagadas. E algumas ocorrências também até na própria corrente, na correnteza, né? Isso, que a correnteza, daí, pela característica dos rios, né, ter mais aclive, eles estavam pegando força e tinha correnteza. Nós aqui que ficamos, nós estávamos em alerta e daí da noite do dia 1º por dia 30 que começou as ocorrências, né? Em torno da meia-noite nós tivemos a primeira ocorrência grave, que foi uma senhora que a casa desabou e ela caiu no córrego que passava atrás da casa dela. Depois, às 3 da manhã, no mesmo região, teve um deslizamento com 7 casas, né? Perdão, foi 3 casas com 7 vítimas, né? E durante o dia começou a entrar mais ocorrências, pessoas ilhadas, e aí foi 7 dias praticamente, sim, 24 horas atendendo a ocorrência, né? Então nós começamos a deslocar as equipes, né? Até eu tive nessa primeira equipe que foi ali para os deslizamentos. Começamos a fazer as buscas, né? Uma vítima a gente encontrou logo pela manhã, as outras demoraram mais alguns dias e fomos distribuindo equipes, né? Tinha muita gente isolada, né? Que deu deslizamento, as pessoas estavam isoladas. Então foi bem desafiador aqui na nossa região, né? Desafiador e também bastante desgastante, né? Porque como vocês fazem também esse revezamento, né? Porque ficar na linha de frente também o tempo todo, ali na ação, é puxado. Nós seguimos protocolos, né? Os nossos protocolos do Corpo de Bombeiros do mundo inteiro dizem que é o revezamento de 4 horas de trabalho, 4 horas de intervalo. Porém, a demanda, como foi o estado inteiro, nossa equipe praticamente estava toda envolvida, né? A gente não teve como fazer isso. Teve colegas que atuaram 48 horas ininterrupto. Às vezes aconteceu com a nossa equipe, a gente se olhar assim e o cara dizer, tá na hora de tu ir comer, vai comer. Vai se alimentar, tu já tá trabalhando há 8 horas. E nós não podemos, nós temos as vítimas, nós temos ainda a esperança com vidas. Então, e às vezes aqueles minutos fazem muita diferença, né? Isso. E daí ia pro posto de comando, que a gente monta um posto de comando afastado para toda essa parte de logística. Se alimentava ali, lavava a mão aonde dava, voltava pro meio do barco para tentar, né? Salvamento. E depois, então, começou a entrar as outras ocorrências e aquele dia foi uma loucura, né? Aquele dia eu sempre até quando eu cheguei em casa, né? Eu até falei para minha esposa, sobrevivemos ao fim do mundo, porque daí começou as notícias que
Em Bento deu deslizamentos, tem pessoas desaparecidas, a barragem de 14 de julho está para romper, e se romper a gente não sabe o que vai acontecer, não tem previsão. Daí diziam que estudos diziam que iam devastar algumas cidades, né? Então tudo isso deixava muito tenso, né? E os comandos sempre, se acontecer isso, nós vamos ter que tirar o efetivo daqui para colocar lá. Aqui tá menos. Tem todo um remanejo, tem né? um remanejo. Então, tu nunca sabia para onde tu ia ali. Nesse primeiro momento, assim, depois que começou a estabilizar, né? Caxias a gente conseguiu estabilizar ela no sábado. Né? Sábado a gente já não tinha mais pessoas isoladas. Nós estávamos com esses casos ali na região de Galópolis, que ainda tinha algumas pessoas desaparecidas, que a gente já estava, né, sabendo controlar melhor. A gente estava conseguindo controlar melhor ali aquela Já situação. estava mais estabilizado Sim, mesmo a situação. E daí começou as demandas, né? Daí no sábado começou Porto Alegre, a região metropolitana ali inundar. Que é outra característica. Daí foi a inundação, foi só os rios, né? Saiu do leito e encheu mesmo. Que é outra característica. E depois nós tivemos na região sul também, que daí foi daí que a gente conseguiu fazer bem preventiva mesmo. Né? E querendo ou não, tem todo um envolvimento também, um desgaste físico, óbvio, Sim. né? Mas também tem todo um desgaste emocional, porque várias coisas que vocês sempre, por mais que vocês tenham todo o preparo, né? Eu acho que se deparar com algumas situações é chocante muitas vezes, né? Sim, na verdade a gente sempre... Vocês pegam tudo que tipo de ocorrência, todo né? tipo de ocorrência, né? Então a gente... Na verdade, na hora a gente pensa assim, é nós que temos... Alguém tem que resolver isso daí, então tem que ser nós. Vamos resolver. Depois que volta pro quartel, daí sim, daí quando a adrenalina baixa, tu começa, né? Teve uma situação ali de um soterramento que o rapaz até, ele praticamente, né, morreu nas nossas mãos ali. E aquilo ali abalou a equipe de uma maneira que, quando nós retornamos pro quartel depois, mesmo com uma vida salva, mas a outra foi perdida. A gente só tava, né? Foi bem tenso, porque nós já estávamos há uma semana, né? E veio essa ocorrência e literalmente a vítima faleceu nas nossas mãos. Então, isso abalou alguns colegas, né? Daí com tudo isso que estava acontecendo, começou a vir apoio. E veio umas psicólogas, né, conversaram conosco. Sempre esse apoio também emocional é importante. Foi o que deu aquele fôlego para continuar, né? Mas acho que foi o momento mais tenso, acho que a ocorrência mais tensa que o nosso efetivo atendeu em Caxias foi essa, né? Porque literalmente a vítima faleceu na nossa mão. E não tinha o que fazer, né? Depois a gente sempre, o ser humano é curioso, né? A gente entrou em contato com os colegas do Instituto Geral de Perícias, né? A necropsia dele dizia que era incompatível com a vida, não tinha mesmo, não tinha o que ser feito. É que até o último momento vocês vão estar sempre tentando, Isso, né? Então, buscando fazer o melhor resgate, o melhor salvamento, né? Mas dentro de toda essa abordagem, Gustavo, assim, conta um pouquinho pra gente do que tu gosta mais de trabalhar, né? Eu sei que são situações diferentes, né? Ou seja, de um atendimento a animais, a pessoas, ao fogo, enfim. O que tu realmente gosta mais, assim, de fazer de atendimento, de se envolver mais, assim? Olha, eu gosto todo do serviço operacional do bombeiro, eu gosto mesmo, assim, é aquele sonho de criança, né? Eu via meu pai era bombeiro. Então já tem um legado aí. Já tá na reserva, né? Reserva, já tá aposentado. Então, me criei praticamente dentro do quartel. Então, já é aquele sonho. Eu tinha 2 sonhos quando criança. Era ser veterinário, que eu sempre amei animais, e ser bombeiro. Bom, realizou. E realizei. Profissionalmente, sou muito realizado. Então, não atuo como veterinário pela questão de ser exclusivo, corpo de bombeiros, né? Uma atuação exclusiva. Mas tenho essa realização. Sou graduado em veterinária. Atuo, né, nesse salvamento de animais. O conhecimento que a gente adquire na graduação auxilia muito, né? Claro. Às vezes os colegas olham, Vargas, hoje é tu que tá de serviço, então Ainda se bem. der animal é contigo. Não, mas
Mas é isso. Então, acho que das áreas, né? Gosto bastante de salvamento veicular, gosto muito, né? E combate a incêndio também, né? Que é um desafio bem... Gosto de fazer buscas aquáticas, gosto também, né? Agora nós estamos participando de uma... ainda desse pessoal aí desaparecido em Caxias. Tem uma senhora que a gente não localizou, nós já estamos há 70 dias procurando ela, né? Então, nós estamos numa área que a gente acredita que ela possa estar ali, uma área de interesse, né? Estamos 7 dias dentro do córrego para as buscas, né? Espero que nos próximos dias a gente consiga encontrar ela. São desafios, São né? bastante desafios. São Eu desafios. perguntei porque, na verdade, às vezes a gente acaba, claro, abraçando, né, nossa profissão, Sim. enfim, trabalhando de diversas formas, né? Mas às vezes tem alguma coisa que bate mais no nosso coração, ou que a gente tenha, tipo assim, nem queria ser tão bom nisso, mas eu sou, né? Sim, é. Facilidade para fazer, enfim, né? Não, e mas- ajudar e atuar. É que como o Corpo de Bombeiros, a atuação e não tem rotina, então vários tipos de ocorrência, mas o salvamento veicular eu gosto bastante. E atendimento de acidentes eu gosto bastante, assim. Acho que é a minha preferida, assim. Infelizmente, né, a gente sabe que vai ter pessoas feridas, né, pessoas com perdas materiais, né, e de saúde, mas eu gosto bastante de atuar. Eu acho que é uma ocorrência que ela é muito desafiadora, né, porque nenhuma colisão é igual a outra. Sim. E ela é muito dinâmica, né? Tem vários riscos envolvidos, que às vezes o pessoal não entende o corpo de bombeiros, como que ele está atuando, né? Não é só retirar a pessoa de dentro de um veículo, né? Por exemplo. Tem várias questões que têm que ser avaliadas, sim, né? a questão de segurança de cena, que a gente chama, Riscos, né? e os riscos que a gente tem que amenizar, né? Perfeito. Vamos para o nosso bate-bola final, Gustavo. Então, qual que é a tua maior inspiração na vida? Meus pais. E se tu pudesse se teletransportar para algum lugar do mundo agora, qual seria esse lugar? Suíça. Uau, por quê? Não sei, eu sou fascinado pela Suíça, assim, eu acho que pelo povo, pelo histórico, pela beleza natural que ela tem, pelo que a gente ouve de ser tudo meio certo, assim, não ter esse jeitinho brasileiro, que às vezes isso me incomoda, assim, um pouco, esse jeitinho brasileiro. Não só tu, né? Se tu pudesse ter um superpoder, qual seria? Não perder as nossas vítimas. E qual que é o teu maior hobby ou passatempo? Gosto bastante de esporte, né? Gosto bastante, gosto de ficar em casa também, né? Ficar com a minha esposa, acho que é passear. A gente acha que o principal hobby é passear. Às vezes a gente pega e sai para passear nas horas vagas, acho que esse é E um lugar favorito para relaxar ou recarregar as energias? meu quarto. E se tu pudesse ter uma profissão completamente diferente da veterinária ou do corpo de bombeiros, qual seria a sua outra atuação? Nunca pensei nisso. Sendo bem sincero, acho que, né, eu fiz a graduação de enfermagem, acho que os 80% dela, mas não tive aquele coração batendo forte como na veterinária e no corpo de bombeiros. Acho que não sei outra profissão. Não me imagino fazendo outra coisa. Qual é o teu maior desejo para o futuro? Que o Brasil perca o jeitinho brasileiro, né? Que a gente consiga evoluir como sociedade em geral, né? Tanto na educação ambiental, que a gente, né, como a gente estava debatendo antes, e evoluir como sociedade, né? Que a gente não como que eu poderia dizer assim para não ser tão ríspido, né? Que não aconteça o que a gente viu em alguns casos, né? Tanta solidariedade e algumas pessoas usando a boa-fé das pessoas para outra coisa, né? Acho que é o meu maior sonho, assim. E uma palavra para definir nosso encontro hoje aqui? Um prazer, né? Poder falar com uma referência minha, né? Referência de Silvestres. Isso é uma alegria, né? Poder falar, né, com o pessoal de casa sobre um pouco o que é o bombeiro, né? Que às vezes a gente tem aquela ideia do bombeiro do filme americano e esquece que nós somos seres humanos também, né? Esquece que, de repente, o nosso vizinho é um bombeiro e ele tem uma vida normal, ele paga contas, ele paga imposto, né? Às vezes é isso que
que eu acho que... Eu queria que tu trouxesse realmente isso um pouco hoje, desses bastidores, um pouco dessa outra visão, né? Para o pessoal compartilhasse um pouco da tua vivência. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo, né? Ou uma dica, ou algo que a gente conversou hoje, né? Que para deixar de palavra final para o pessoal. Então, pessoal, acho que onde tiver um corpo de bombeiros, né? Militar, seja onde você está assistindo, Farroupilha, né? Que eu tenho grandes amigos aqui, eu sei que a filosofia, seja do CBMRS, seja de outra instituição, vocês têm amigos ali, né? Às vezes a gente sente isso, né? A gente acabamos sendo referências em algumas coisas, mas não é isso mesmo, o Corpo de Bombeiros é amigo. Às vezes a gente vê as crianças, os pais passar na frente do quartel ali, com a criança encabulada, querendo ver o caminhão. Não fiquem encabulados, peçam para entrar, né? Para olhar os caminhões. Ali vocês vão ter amigos, né? Acho que é isso. Perfeito. Mensagem. Mostrar essa disposição, né? O quanto vocês também estão abertos sempre Sim. para estar junto da população, da sociedade, né? Pelo trabalho lindíssimo, parabéns, Obrigado. Gustavo. Eu tenho o maior orgulho, né? Como eu falei no início, né? Ter sido também tua professora. Muitas ocorrências foi o seu ensinamento que nos salva, né? Porque, Mas por todo esse trabalho realmente realizado, que é muito nobre. Muito obrigada Eu que agradeço. por estar aqui conosco, por compartilhar também com o pessoal um pouco dessa tua vivência, né? Inspirar também outras pessoas. Foi um prazer, né? Um prazer quando eu recebi o convite. Senão, mesmo tendo um pouco de timidez, eu disse, não posso perder essa oportunidade, né? De repente, quem sabe alguém assistindo aqui desperte Se mobilize. mobilize né, ser bombeiro ou ser veterinário, né? Mesmo não atuando, eu sempre digo que sou veterinário, né? Porque para mim é um orgulho, né? Tanto quanto ser bombeiro, para mim é um orgulho ser veterinário. Então, não escondo o que eu sou. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Eu espero que vocês também tenham gostado, né, desse episódio de hoje, falando um pouco sobre o Corpo de Bombeiros. E a experiência e a jornada é do Gustavo Vargas. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Pode Estar. Beijo grande. Shine bright like a diamond.